Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu vou tratar do tema crianças apáticas. O que fazer? E para não perder o costume, convido a todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, que lá vão encontrar informações sobre meus projetos, sobre as neurociências, inclusive bastante links para materiais no YouTube com trechos de aula, palestras, materiais bastante interessantes. Então quem tiver interesse sobre as neurociências, eu convido a fazer uma visitinha lá. E também convido a todos acompanharem esse podcast desde seu início. Aqueles que estão me ouvindo a partir de agora, que tal se organizar e ouvindo sempre 2, 3 episódios por semana até que consiga completar todo o canal, né? Acho que informação nunca é demais, isso vai ajudar bastante a compreender vários comportamentos humanos. E, por último, convidar todos a participarem, enviando mensagens, críticas, sugestões, dúvidas, comentários, discussões, levantar questionamentos. E quem quiser enviar mensagem pode fazer através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou então através de mensagem do WhatsApp para o número 22 99222 1003. E nesse episódio eu estou tratando aqui de um questionamento que foi enviado pela Rosânia e justamente sobre as crianças apáticas, né? Ela trabalha em sala de aula, é profissional de educação e ela questiona sobre crianças que têm o semblante triste, o semblante apático, que não interagem com outras crianças, não respondem a estímulos que deveriam fazê-las alegres. Como lidar com essas crianças? Bom, como eu sempre falo, não há uma fórmula mágica, né? O humano, ele é muito diverso e muito complexo. E seria imprudência e, em consequência, tentar tratar isso de uma forma genérica e dar uma solução que sirva para todos, porque isso não existe. Mas, por outro lado, eu optei por tratar esse assunto nesse podcast justamente porque, apesar de não poder apresentar uma solução, eu posso dar dicas de algumas coisas que podem gerar esse tipo de comportamento para que as pessoas que estão lidando com as crianças saibam mais ou menos onde podem estar pisando e tenham certos cuidados. Porque por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente tenha a intenção de ajudar, ou ache que o que a gente está fazendo não pode dar malefício, né? Ah, não, um abraço, que mal vai fazer um abraço? Que mal vai fazer eu sentar e conversar com a criança? Pode fazer sim, dependendo da situação não é uma boa decisão. Então eu queria justamente discutir um pouco isso para que as pessoas entendam que, infelizmente, apesar de não ter uma solução mágica, as pessoas precisam tomar certos cuidados e certos procedimentos para que tudo possa fluir da melhor forma possível. Então, para a gente entender esse comportamento apático e triste, para que a gente possa ter uma orientação do que fazer e ter uma decisão, uma diretriz de como se comportar, de como agir com essa criança, a gente primeiro tem que entender pelo que ela está passando. O que gera esse tipo de comportamento, né? Então, eu vou levantar aqui algumas possibilidades para que vocês entendam a complexidade da coisa. Primeiro, a gente tem crianças que naturalmente são mais alegres, são mais extrovertidas, mais brincalhonas, e a gente tem crianças que naturalmente são mais fechadas, mais tímidas, mais tristonhas, às vezes, mais melancólicas. Mas isso não significa que essas crianças que naturalmente são assim, elas estão fora do padrão de normalidade. Quando eu falo em padrão de normalidade, eu falo daquela média, mais ou menos, que a sociedade tem como sendo um comportamento normal, aceitável, que não tenha transtorno. Mas que existem as particularidades, né? Então nem todo mundo é obrigado a amanhecer sorrindo e dormir sorrindo. Então a gente primeiro tem que saber
se esta criança apática, ela não está simplesmente exteriorizando um comportamento natural, uma personalidade, um traço de personalidade dela. E aí vocês têm que imaginar que, no caso de crianças que são naturalmente mais melancólicas, mais tímidas, mais retraídas, todo o processo de interação com outras crianças e até com os adultos na escola, ele não pode ser uma coisa forçada, né? E isso acaba sendo um incômodo maior para a criança. Então, se você chegar e ficar, bem, querida, não sei o quê, e ficar de papinho e nitidamente com um comportamento em relação à criança diferente das outras crianças, ela vai se sentir mais incomodada ainda. Se ela tem naturalmente um grau de timidez, um grau de retração, de apatia natural, mas dentro de um grau, né, padrão, normal, isso não eu diria que acaba deixando a criança mais constrangida, mais tímida e acaba se afastando mais ainda. Porque as crianças que são tímidas por natureza, elas não gostam de ser forçadas a brincar com outras, forçadas a responder, forçadas a sorrir, ou forçadas a dar abraço, ou a ficar de nhenhenhé com um e com o outro. Não faz parte da personalidade. E aí a gente tem que entender que nem todo mundo é como a gente, nem todo mundo é como, né? Nem todo mundo é um igual ao outro, nós não somos robôs. Então, tem pessoas que têm essa facilidade, gostam e até fazem por aparecer. Agora, tem outras que não, e que esta tentativa de forçá-los a interagir acaba sendo um incômodo muito maior, muito grande, acaba sendo irritante demais e acaba fazendo a pessoa se retrair mais ainda. Então, um cuidado se faz necessário nesses estímulos de interação. Esses estímulos, é importante que exista? Sim. É importante que a pessoa aprenda, apesar da sua timidez, a interagir, aprenda a conversar, a trabalhar em grupo, mas isso não pode ser uma coisa imposta e forçada, né? E a pessoa se sentir observada ou se sentir empurrada a fazer alguma coisa é muito pior. Então ficar de papinho, ficar de sorrisinho, ficar toda hora se referindo à criança e dando um abraço na criança sem ela querer, não vai funcionar, né? Isso, na grande maioria das crianças, vai fazer com que elas se retraiam ainda mais. Bom, esse é o caso de crianças simplesmente tristes, melancólicas, que têm esse traço de personalidade. Mas existem, aí sim, aí é que eu falo da complexidade humana. A gente não tem como, sem ser um especialista, sem fazer as devidas avaliações, poder traçar um panorama do que se trata e começar a tentar estimular ela por nossa conta. Porque a gente pode fazer tomar atitudes que não são adequadas para cada caso e a gente pode, né, dar uns bola fora, como dizem aí, tranquilo e acabar piorando a situação. Então eu vou citar aqui outras situações em que isso pode ocorrer. A gente pode ter crianças que já têm algum grau depressivo, por algum motivo. Sempre lembrando que muita gente acha que a depressão é uma tristeza. Não é. Não confunda tristeza com depressão. Uma coisa é você estar melancólico, triste, outra coisa é você estar deprimido. A depressão, ela tem causas neuroquímicas. Então, independe da vontade, independe do estado de espírito. Ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que o estado de espírito leva a pessoa, né, a agir de uma forma ou de outra. Não. É a neurobiologia dela que leva a ter aquele estado de espírito. É o contrário. Então, são crianças e pessoas que têm desequilíbrios de hormônios, de neurotransmissores e que vão trazer esse comportamento depressivo. O comportamento depressivo em criança não é tão frequente quanto em adultos, mas ele existe. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é avaliar, bom, essa criança está apática porque é um traço de personalidade, sim ou não? Ou essa criança tem traços
e já apresenta sinais de depressão? Sim ou não? E aí, como que a gente avalia isso numa sala de aula? Não tem como, né? Trazer essa responsabilidade para o professor é inconsequência, porque o professor não é especialista nisso, não é responsabilidade dele diagnosticar ninguém, e nem deve fazer isso, né? Então, o que ele deveria ter é um suporte de alguém, algum especialista, um psicólogo, psicoterapeuta, um psiquiatra, né, uma pessoa especialista em neurociências comportamental, alguém que possa chegar e fazer essa análise da criança e daí orientar de que maneira esse professor vai poder ajudar. Agora, deixar essa carga nas costas do professor, eu diria que é a coisa mais errada que pode acontecer. O professor, não que ele vá ser incompetente ou ele vai ter uma má intenção de agir, não é isso, mas que por mais que ele tenha boa intenção e ache que está ajudando, ele pode em alguns casos atrapalhar, né? E então, se for uma criança com esses traços de depressão, é parecido com aquelas que naturalmente têm um comportamento mais retraído. Você não pode chegar para uma criança que está entrando no processo depressivo e sair abraçando, sair querendo levantar o astral dela e ficar batendo papo toda hora com ela. Isso também é incômodo, né? Então tudo que é demais é incômodo. A gente tem que pensar isso. A gente tem que ir aos pouquinhos puxando a pessoa, trazendo para uma conversa, demonstrando uma amizade, um aconchego, um suporte ali, mas sem estar invadindo o espaço dela. No caso de traços depressivos, dependendo da avaliação de um especialista, ela pode precisar até ser medicada, justamente por esse desequilíbrio neuroquímico. Não vai ser uma conversa que vai tirar ela de um processo inicial ou já até avançado de depressão. Isso não vai acontecer. Tá deixando claro que a depressão, necessariamente, ela não vem de fatos traumáticos para a criança, né? Muita gente acha, ela tem traços depressivos porque os pais brigam em casa, o pai é alcoólatra, e isso e aquilo, ela presencia violência familiar. Isso pode gerar diversas coisas na criança, de fato. Mas depressão, como eu falei, parte do desequilíbrio neuroquímico. Então, se a pessoa não tiver esse desequilíbrio, ela não vai tender à depressão. Ela pode tender a outros problemas, a traumas, a comportamentos agressivos, a várias coisas. Mas a depressão, processos depressivos, partem do pressuposto de que a pessoa possui um desequilíbrio neuroquímico e que pode, em algumas situações, e deve ser tratado com medicamentos. Então, ninguém vai ter depressão porque viu o pai brigando com a mãe. Mas aí você me diz, poxa, mas o comportamento depressivo dela surgiu a partir disso. Ok, mas não significa que ele foi o causador. Ele foi o gatilho que aflorou aquela tendência que ela já tinha à depressão. Então, a gente tem que entender que quem tem depressão já tem essa predisposição na neurobiologia dela, no equilíbrio neuroquímico. E muitas vezes algum fato grave próximo a ela funciona como um gatilho para disparar o processo depressivo. Mas não foi ele que causou toda a depressão, ele disparou a depressão, é diferente. Então, fiquem atentos a essa diferença. Então, tem os casos depressivos que a gente tem que observar. Uma outra situação, pouca gente sabe disso, esquizofrenia. Existem comportamentos esquizofrênicos que não são aqueles tradicionais que a gente vê na televisão e que a gente ouve falar, de pessoas inventando história e tentando bater nos outros e sendo agressivos e falando isso, falando aquilo. Não. A esquizofrenia, na verdade, ela é dividida. Existe vários tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide, esquizofrenia desorganizada, esquizofrenia hebefrênica. Existem vários tipos. E alguns desses tipos, pelo menos uns 2 tipos, subtipos ali de esquizofrenia, causam esse tipo de comportamento também. Isolamento social, a pessoa fica, eles chamam de sentimentos embotados. A pessoa se fecha nela mesma e fica recolhida num canto, olhando para o nada, ou fica
na dela, quieta, não gosta de interação. Isso pode ser um comportamento esquizofrênico também, que é, no caso desse tipo de esquizofrenia, de embotamento de sentimentos, não é das mais frequentes também em crianças, não. Mas não é impossível. Pode ocorrer? Pode. Para vocês terem uma ideia do leque que a gente pode estar lidando, né? Então, a gente pode lidar desde um traço de comportamento até uma esquizofrenia, passando por depressão. Isso sem contar o que já se conhece bem, que são transtornos do espectro autista, que muitas vezes a criança tem algum traço, mas que ela apresenta comportamentos que não são aqueles tradicionais que muitas vezes se tem em mente sobre o autismo, de ficar fazendo movimento repetitivo, de ficar tendo crise. Muitas vezes a pessoa não tem esse comportamento, é um autismo muito leve e dependendo, né, do subtipo também, ela pode ficar simplesmente no canto dela e não interagir muito socialmente, um semblante sem expressão. E aí também pode ser uma característica de autismo brando. E aí a gente não pode expandir para outras patologias até mais graves e que também podem gerar esse tipo de comportamento, apesar de estarem sempre associados a doenças e a problemas renais, problemas crônicos de saúde e de níveis de açúcar no sangue. Por exemplo, existe um problema chamado galactosemia, que é a impossibilidade de processar determinadas substâncias do leite e que causam na criança vários problemas, problema renal, problema sanguíneo, mas que também pode fazer com que a criança tenda para um comportamento que muitas vezes se assemelha com o do autista, mas que na verdade não é considerado transtorno do espectro autista, até porque ele é reversível a partir do momento que se consegue controlar e contornar a galactosemia, caso se consiga essa reversão. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente não tem como, olhando uma criança em sala de aula e acompanhando ela na vida escolar dela, a gente não tem como ter um panorama do que realmente ela pode ter, pelo que ela pode estar passando. E a gente tem que ter em mente que ela é uma outra pessoa. Ela justamente, principalmente se ela está passando por algum tipo de transtorno, ela não vai ter os mesmos comportamentos que a gente, ela não vai reagir da mesma forma, nem tudo que a gente achar que é bom, de fato vai ser bom. Para um grupo desses de crianças, por exemplo, a esquizofrênica ou até com transtorno do espectro autista, se eu ficar em cima dela, conversando, batendo papo e abraçando e tentando levantar a moral dela, eu vou derrubá-la mais ainda, porque não é o que ela espera das pessoas, não é o que ela gostaria de ter. Então é muito complexo, né? A gente olhar e falar, não, é só dar atenção, é só dar carinho, é só dar isso. Não, depende. Depende, às vezes a forma que essa criança precisa de carinho, de amor, não é através de abraço, não é através de conversa. É através do tipo de interação que se tem mesmo de longe. Então, muitas vezes é necessário respeitar a distância. Em outras vezes não é necessário, é importante quebrar essa distância. E em algumas vezes o contato físico vai ser absurdo para a criança, vai ser muito ruim. Em outras vezes vai ser maravilhoso. Em algumas vezes, estimular a participação em grupo dessa criança vai ajudar ela muito, vai elevar a autoestima e vai elevar o ânimo dela. Por outro lado, em algumas outras situações, você vai derrubar mais ainda a criança, porque aquilo vai incomodar ela. Porque se for um transtorno que gera incômodo pela interação, você vai estar forçando ela a passar por um incômodo, o que vai torná-la mais irritada e mais fechada ainda. Para finalizar aqui, eu dei um panorama mais ou menos para que todos entendam que, principalmente no caso dos professores, no caso de sala de aula, a gente tem que ter em mente o seguinte: qual é a atribuição do professor, né? O professor,
ele não é um especialista em comportamento, ele não é um especialista capaz de diagnosticar determinados transtornos ou determinados desvios de comportamento e muito menos determinar o que é bom para cada caso. Ele pode ser muito bem intencionado, ele pode ser muito bem formado, ele pode ter uma abnegação incrível para trabalhar com as crianças, mas ele pode sem querer fazer uma besteira, né? Sem intenção de prejudicar, ele pode prejudicar muito. Então, não há fórmula mágica, como eu falei, mas a solução que eu poderia indicar, com base na ciência, seria buscar justamente este diagnóstico e essa orientação em um especialista. Então, a partir do momento que um especialista detecta o que está gerando isso na criança e orienta como se portar, eu tenho certeza que os professores vão conseguir seguir essas orientações e vão conseguir ajudar bastante a criança. Mas por conta própria seria imprudência. Então eu acho que há de se ter uma consciência dos pais, da escola e dos professores dos limites que esses professores têm. É muito fácil para o pai e para a escola terceirizar suas responsabilidades e colocar isso nas costas do professor que está lá na sala de aula, quando na verdade ele não tem o poder de ultrapassar certos limites. Eu sempre discuto isso nos cursos que eu dou, né? Quais são os limites? A pessoa tem que reconhecer os limites dela. Por mais que ela seja competente, por mais que ela tenha a boa vontade de resolver, mas ela não é a pessoa habilitada a isso. Então ela pode ajudar a partir do momento que ela tenha uma indicação do que fazer. Então se realmente é alguma criança que está fora da curva, que realmente se percebe que tem um comportamento alterado, a instituição tem que dar um suporte para esse professor e ele precisa contar também com a colaboração dos pais. Então eu espero que tenha esclarecido um pouquinho a questão que foi colocada por e-mail, mas de qualquer forma, se ainda ficou alguma pendência, alguma dúvida, é só nos retornar o contato, que aí no próximo episódio eu volto a falar sobre o tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para enviar uma mensagem, fazer críticas, colocar dúvidas, questionamentos, sugestões, elogios, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou uma mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Como sempre, aguardo vocês da próxima semana. Até lá!